O plenário do Supremo Tribunal Federal não aceitou habeas corpus que discutia a legitimidade de atuação do Ministério Público para ajuizar a ação penal pública em crime sexual contra vulnerável, que aconteceu em 2007. Por maioria dos votos, os ministros consideraram legítima a atuação do Ministério Público ao ajuizar uma ação penal pública. O processo corre em segredo de justiça. O habeas corpus, que foi negado pela maioria dos ministros da Suprema Corte, buscava afastar a legitimidade do Ministério Público para propor que o caso não poderia ser objeto de ação penal pública, mas sim de ação privada. Pedia também o reconhecimento da decadência com a consequente extinção da punição, de 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa alegou que, na época do fato, o crime só se procedia mediante queixa-crime, que foi feita quase 2 anos depois. A queixa-crime foi apresentada 1 ano, 8 meses e 5 dias após o conhecimento de quem seria o suposto autor do fato. Portanto, quando já teria se operado a decadência. O relator, ministro Teori Zavascki, entendeu que o MP não poderia ter interposto a ação e votou contra o pedido de decadência. Concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público nos autos da ação penal por ele proposta, com o consequente arquivamento desses autos. Ressaltando a situação delicada vivida pela família da vítima, o ministro Roberto Barroso negou o habeas corpus e entendeu que se o MP não entrasse com uma ação, a vítima ficaria desprotegida em uma situação grave. Se nós aqui agora dissermos que não cabe a ação penal pública, o Estado brasileiro terá desprotegido essa criança, primeiro dizendo não cabe ação penal privada e depois dizendo não cabe ação penal pública. Portanto, o Estado brasileiro estará dizendo a essa moça e a essa família que não cabe nenhum tipo de sanção contra o comportamento do qual a menina foi vítima. O que me parece um descalabro total. O presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, divergiu e votou pela ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação e o consequente arquivamento do processo. Não fosse a questão da decadência, que é controvertida e que o ministro Teori está mandando para as vias apropriadas a solução dessa questão, parece-me que é patente no caso, não quero me pronunciar de forma genérica, no caso, patente a ilegitimidade ad causam do Ministério Público. A condenação do homem foi mantida.